A verdadeira causa da morte de Bruce Lee permanece profundamente controversa. Embora o público adore o mito, apenas uma única pessoa compartilhou seu árduo espaço de treino no final, testemunhando algo profundamente alarmante, um corpo humano levado ao limite da resistência física. Entre rolos de filme desaparecidos, sinais de alerta médicos ignorados e uma compulsão oculta, o artista marcial pode ter selado seu próprio destino inadvertidamente. Esses não são rumores especulativos da internet, são relatos de testemunhas oculares. Depois de entender as verdades que Bolo Yeung finalmente trouxe à tona, sua perspectiva sobre o trágico fim do lendário lutador mudará para sempre. Além disso, a presença de dois elementos residuais frequentemente associados à toxicidade levanta questões persistentes, levando muitos a especular se houve crime. Como alguém que suou ao lado de um titã do cinema, Bolo Yeung era muito mais do que um mero coadjuvante cuja carreira se cruzou brevemente com a de Lee. Interpretar mal a dinâmica entre eles é um erro comum. Muito antes de Operação Dragão alcançar o status de lenda, Yeung já estava completamente imerso em uma intensa subcultura física que a pessoa comum dificilmente compreende. Ele compreendia o condicionamento extremo, o foco inabalável e a realidade de levar a anatomia além dos limites do conforto e da segurança, razão pela qual suas observações permanecem extremamente relevantes. Nascido Yang Zebolo, era um fisiculturista competitivo consagrado em Hong Kong, na época em que Lee revolucionava secretamente a biomecânica humana. Enquanto o público adorador o via como uma divindade intocável e extremamente veloz, Yeung testemunhou uma realidade surpreendentemente diferente nos bastidores. Ele observou os regimes extenuantes, o desgaste físico implacável e a inegável realidade de que o pioneiro nunca descansava de verdade. Essa incapacidade de parar persistia mesmo depois que as câmeras paravam de filmar, depois que as sessões na academia terminavam e até mesmo quando seu corpo exausto implorava por uma pausa. Um detalhe crucial, frequentemente omitido pelos admiradores, é que a metodologia de exercícios de Lee era diferente da de seus contemporâneos. Ele se exercitava com a urgência frenética de um homem correndo contra o tempo. Seus dias eram repletos de rotinas rigorosas, incluindo levantamento de peso, exercícios de golpes rápidos, corrida, alongamentos intensos, estudos filosóficos e anotações frenéticas até altas horas da noite. Yeung refletiu mais tarde que a velocidade impressionante de seu amigo não era apenas inspiradora, era extremamente preocupante, beirando o sobrenatural, como se Lee estivesse comandando violentamente seu sistema nervoso para corresponder às suas aspirações ilimitadas. A situação tornou-se cada vez mais perturbadora durante a produção de Operação Dragão, onde o ator principal demonstrou zero inclinação para diminuir o ritmo. Ele insistia em filmar as cenas repetidamente muito depois de os cineastas estarem satisfeitos. Sempre que as câmeras paravam, seu condicionamento físico recomeçava. Enquanto o resto do elenco se recuperava, ele continuava a executar exercícios implacáveis. Yeung observou seu colega transpirando profusamente, consumindo alarmantemente pouco líquido e perdendo massa corporal a uma taxa perigosa. Isso estava longe de ser um boato, já que vários membros da equipe de produção corroboraram posteriormente que o astro havia desenvolvido uma fixação doentia em manter um físico extremamente definido, parecendo quase emaciado em comparação com seu padrão habitual. A esse desgaste físico somava-se o imenso peso psicológico que carregava lidar com as intensas exigências de Hollywood, representar toda uma geração e lutar por reconhecimento dentro de uma indústria que o havia marginalizado anteriormente. Para o mestre, esse projeto cinematográfico não era apenas um filme, era uma cruzada cultural e soldados em guerra simplesmente não têm descanso. Anos depois começaram a circular hipóteses discretas, com alguns sugerindo que o ator havia levado seu metabolismo a um nível perigoso e insustentável. Outros argumentaram que a desidratação profunda foi um catalisador significativo. Havia até mesmo rumores sobre sua propensão ao superaquecimento decorrente de um procedimento cirúrgico anterior que eliminou parcialmente suas glândulas sudoríparas das axilas.
Embora o público em geral desconhecesse esses fatores na época, Young observou esses indicadores alarmantes em primeira mão. Talvez o detalhe mais perturbador corroborado por Young e outros confidentes tenha sido a maneira como o astro descartou casualmente suas preocupações genuínas. Ele simplesmente esboçava um sorriso carismático, insistia que sua saúde era perfeita e declarava que a agonia física era passageira, enquanto a disciplina absoluta tudo vencia. No entanto, uma questão profunda permanece: o que acontece quando a disciplina rigorosa se transforma em uma fixação fatal. Essa indagação se torna ainda mais relevante porque a tragédia não começa com sua morte. Ela se origina em um indivíduo que se recusou terminantemente a interromper sua corrida implacável, mesmo quando sua biologia debilitada clamava silenciosamente por misericórdia. Em meio a esses ecos históricos enigmáticos, comentários confusos sobre quem seria o próximo a sucumbir e quem apenas teve sorte só aumentam a sensação de pavor que prevalece. O enigma se aprofunda significativamente ao examinarmos a lendária sequência de combate desaparecida. Uma cena cinematográfica perdida que continua a intrigar os aficionados. O mistério é bastante simples. Se esses dois homens poderosos treinaram juntos, nutriam admiração mútua e atuaram juntos em Operação Dragão, porque a tão aguardada luta entre eles está completamente ausente do filme final. Isso não é um mito inventado na internet, é uma investigação histórica legítima. Segundo diversas pessoas presentes no set de filmagem, um confronto visceral entre os dois titãs foi concebido, coreografado, meticulosamente ensaiado e, por fim, filmado. No entanto, o filme lançado nos cinemas não continha absolutamente nada disso, deixando apenas rumores persistentes. Vários relatos dos bastidores indicam que o protagonista recrutou especificamente seu amigo fisiculturista para injetar um elemento de intimidação primitiva e aterrorizante na narrativa. Ele não foi contratado apenas para atuar, mas para servir como a personificação máxima da força bruta e muscular, um contrapeso brutal e inflexível à agilidade relâmpago do protagonista. Há relatos de que eles filmaram com sucesso um breve e feroz duelo durante a produção. No entanto, por razões nunca esclarecidas oficialmente, essas cenas específicas não sobreviveram à edição. Robert Clouse, o diretor do filme, nunca deu uma explicação pública, e os executivos da Golden Harvest mantiveram um silêncio absoluto. Consequentemente, o paradeiro dessa filmagem permanece desconhecido. Até hoje, estudiosos de cinema e fãs dedicados debatem incessantemente seu destino. Uma corrente acredita que a sequência foi descartada simplesmente para melhorar o ritmo geral do filme. Por outro lado, outros suspeitam que foi cortada porque retratava o herói como inesperadamente vulnerável. Naturalmente, hipóteses mais sinistras sugerem que as cenas foram deliberadamente escondidas após a tragédia, porque revelavam uma realidade considerada muito explícita, talvez expondo uma versão vacilante e exausta do ícone que o estúdio desejava ocultar do público. Por muito tempo, o musculoso co-protagonista se recusou a comentar a controvérsia, embora tenha dado dicas sutis em conversas posteriores. Embora nunca tenha confirmado explicitamente a existência do duelo, ele se recusou notavelmente a desmentir os rumores. Quando pressionado sobre o assunto, ele esboçava um sorriso cúmplice e comentava que seu amigo possuía um entendimento impecável do que funcionava bem nas telas de cinema, garantindo que nenhum esforço fosse desperdiçado. Essa resposta ambígua naturalmente suscita uma investigação mais ampla. Se aquele confronto lendário realmente existiu, que outros momentos gravados foram intencionalmente ocultados. Diversos projetos cinematográficos do ícone são notórios por rolos de filme extraviados, tomadas alternativas e cortes incompletos, sendo o Jogo da Morte o exemplo mais notório. No entanto, Operação Dragão foi concebido para ser sua estreia impecável em Hollywood. Como um confronto monumental entre dois pesos pesados da cultura pop, pôde simplesmente evaporar no ar. Teorias marginais chegam a sugerir que esses rolos descartados estejam atualmente guardados em cofres clandestinos de ex-funcionários do estúdio, coordenadores de dublês ou colecionadores particulares.
Contudo, apesar de décadas de buscas, nenhum registro de data e hora ou fotograma físico jamais surgiu para validar o mito. Outro aspecto surpreendente do mistério envolve a alteração cirúrgica das glândulas sudoríparas do astro, um detalhe que continua a chocar os observadores. Muitos admiradores desconhecem completamente esse fato, mas de acordo com diversos relatos biográficos e dossiês médicos vazados de Hong Kong, o artista marcial se submeteu intencionalmente a uma operação para remover as glândulas sudoríparas localizadas em suas axilas. A motivação por trás dessa medida drástica era surpreendentemente simples. Ele detestava a aparência de manchas de suor em suas roupas durante as filmagens. Considere a gravidade dessa escolha. O ator era tão profundamente preocupado com sua aparência e tão dedicado a alcançar uma imagem impecável que a mera possibilidade de suor visível o levou à intervenção cirúrgica. À primeira vista, o procedimento parece uma simples preferência estética. No entanto, analisar essa escolha revela o que pode ser a pista mais crucial e pouco examinada sobre sua morte prematura. Considere as implicações fisiológicas de desativar deliberadamente um dos principais mecanismos de regulação térmica do corpo humano. Imagine-se submetido a um esforço físico extremamente intenso, atuando sob a luz escaldante de um estúdio na umidade tropical e opressiva de Hong Kong, enquanto se encontra gravemente desidratado e em jejum ativo para manter um baixo percentual de gordura corporal e fisicamente incapaz de transpirar adequadamente. Profissionais da área médica têm frequentemente se pronunciado sobre esse cenário exato ao longo das décadas, destacando o risco extremo de insolação grave ou colapso total da termorregulação. Sem glândulas sudoríparas em pleno funcionamento, o lendário lutador provavelmente era muito mais suscetível a um superaquecimento catastrófico do que qualquer pessoa em seu círculo íntimo imaginava. Isso não é ficção especulativa, é biologia humana fundamental. Agora, Sam, há essa vulnerabilidade biológica, um precedente aterrador. Apenas algumas semanas antes de seu colapso fatal, o astro já havia sofrido uma grave emergência médica. Em maio de 1973, enquanto trabalhava em um estúdio de dublagem abafado, ele sofreu desorientação aguda, desmaiou e foi levado às pressas para um centro médico onde foi diagnosticado com edema cerebral. Esse incidente inicial foi um alarme estridente. Ele sofreu de edema cerebral, a mesma doença que acabaria por lhe tirar a vida em julho. Mas como reagiu a esse episódio quase fatal? Fiel à sua natureza inflexível, simplesmente ignorou, retomou sua rotina exaustiva e continuou a castigar o corpo. Em sua mente, tirar um tempo para se recuperar equivalia a fracasso e o sofrimento físico era apenas um obstáculo a ser superado. Ele não apenas praticava sua arte, ele existia inteiramente imerso em seus extremos mais punitivos. Para tornar as coisas ainda mais perturbadoras, pessoas influentes do meio há muito suspeitam que ele utilizava diuréticos potentes, agentes químicos projetados para expelir rapidamente água do organismo e obter uma aparência vascularizada e bem definida. Quando se combina desidratação artificial, um sistema de resfriamento comprometido cirurgicamente, o clima sufocante da região e uma recusa absoluta em descansar o organismo humano, inevitavelmente chega a um ponto de ruptura catastrófico. O conceito de uma maldição sobrenatural é um aspecto raramente discutido em conversas formais, mas permeia profundamente seu legado. Esse aspecto específico não tem nada a ver com biomecânica, regimes de condicionamento físico ou as pressões da indústria do entretenimento. Em vez disso, centra-se inteiramente em um temor profundo e persistente. Alega-se amplamente que o visionário das artes marciais nutria um terror profundo até seu último suspiro, uma convicção paranoica de que estava sendo vigiado de perto, perseguido implacavelmente ou talvez até mesmo alvo de forças invisíveis. Enquanto os céticos descartam isso como mera superstição, os crentes se referem a isso como a maldição familiar definitiva. Para entender isso, é preciso olhar para a história de sua família marcada pela tristeza muito antes de seus sucessos no cinema.
Seus pais haviam perdido seu primogênito, também chamado Bruce, ainda bebê. Dentro das crenças culturais tradicionais chinesas, tal evento era visto como um presságio profundamente sombrio, numa tentativa de enganar os espíritos malignos. Seus pais lhe deram o nome feminino Saifon, que significa pequena fênix, na esperança desesperada de que as entidades demoníacas evitassem uma menina. A estrela internalizou esses conceitos espirituais profundamente e não era do tipo que ignorava avisos místicos. Na verdade, vários confidentes compartilharam lembranças perturbadoras dele discutindo sua própria morte prematura como se fosse um destino predeterminado e inescapável. Era uma nuvem negra que pairava constantemente sobre ele. Para aumentar a atmosfera sinistra, ele supostamente confessou à sua esposa Linda em diversas ocasiões que realmente não esperava sobreviver além dos 33 anos. Tragicamente, ele faleceu aos 32 anos. Para aqueles que ainda consideram isso folclore, a cronologia de seus últimos trabalhos cinematográficos oferece coincidências ainda mais arrepiantes. Poucas semanas antes de sua morte, ele dirigiu e estrelou uma sequência extremamente perturbadora, aparentemente profética para o filme Jogo da Morte. Nessa cena específica, seu personagem simula a própria morte, desaparece da sociedade e, eventualmente, ressurge com uma identidade completamente nova. A cena o mostra até mesmo dentro de um caixão, o que torna a sobrevivência desse trecho particularmente inquietante. Além disso, a tragédia não terminou com ele. Seu filho carismático e extremamente talentoso, Brandon Lee, que estava prestes a herdar o trono cinematográfico do pai, também teve um fim súbito e inexplicável. Durante as filmagens do filme de fantasia sombria, o corvo Brandon morreu instantaneamente quando uma arma cenográfica disparou inexplicavelmente um projétil letal. Ele morreu no set de filmagem completamente cercado por colegas, um pai e um filho. Ambos combatentes extraordinariamente talentosos, ambos luminares em ascensão, ambos tirados do mundo cedo demais e ambos deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. Enquanto alguns consideram isso uma cruel ironia do destino, outros estão convencidos de que se trata de uma maldição sombria e inescapável que transcende a mera genética. Outro elemento crucial que raramente recebe a devida atenção é a existência dos diários de treinamento particulares e manuscritos do mestre. Estes não eram os volumes filosóficos altamente editados e refinados como o tal do Jeet Kune Do, que foram publicados póstumamente para explicar suas teorias de combate. Em vez disso, esses eram os diários brutos e sem filtros que ele atualizava freneticamente entre intensas sessões de sparring, filmagens e planejamento estratégico noturno. O conteúdo dessas anotações finais permanece um profundo enigma que continua a impulsionar os investigadores em busca da verdade. Ele possuía uma necessidade obsessiva de registrar cada aspecto de sua existência, sua ingestão nutricional, métricas de exercícios, problemas físicos, aspirações de vida e até mesmo suas oscilações psicológicas. Ele registrava as repetições de exercícios com precisão de segundos e monitorava meticulosamente suas respostas fisiológicas a diferentes dietas. Curiosamente, ele até se atribuía pontuações diárias de clareza mental, tentando quantificar seu bem-estar espiritual com a mesma precisão que aplicava à velocidade de seus socos, tratando sua própria anatomia como um experimento de laboratório vivo. No entanto, os detalhes verdadeiramente bizarros surgiram imediatamente após sua morte. Segundo Dan Inosanto, seu confidente de confiança e diversos biógrafos posteriores, o tom das últimas anotações em seu diário mudou drasticamente. Em vez de apresentar estratégias de combate organizadas e metódicas, a caligrafia tornou-se errática, altamente repetitiva e profundamente apavorada. Uma única frase perturbadora foi rabiscada repetidamente no papel: "Descansar é uma arma", de que exatamente ele estava tentando escapar. Estaria tentando desesperadamente persuadir sua própria mente a finalmente desacelerar? Ou seria um sinal de socorro frenético e silencioso que somente seu diário particular testemunharia? O mistério se aprofunda ainda mais, pois diversas páginas desses registros finais foram inexplicavelmente arrancadas e desapareceram por completo.
Sua viúva Linda corroborou que anotações específicas do diário simplesmente sumiram e nunca foram recuperadas. Algumas pessoas alegam que as páginas foram retiradas de sua residência antes mesmo da chegada da polícia para investigar. Por outro lado, outros sugerem que representantes poderosos do estúdio tiveram acesso à propriedade muito antes dos detetives oficiais. Décadas depois, a identidade da pessoa que removeu essas páginas e sua motivação para fazê-lo permanece completamente desconhecida. Um detalhe particularmente estranho do exame médico geralmente não chega aos holofotes da mídia, mas frequentemente vem à tona em entrevistas informais e investigações aprofundadas. De acordo com diversas testemunhas oculares e conversas confidenciais com profissionais médicos de Hong Kong, os restos mortais do artista marcial foram examinados e constatou-se que seu estômago estava completamente vazio, nem uma gota de líquido. Inicialmente, isso pode não parecer muito suspeito, até que se considerem as circunstâncias. Ele havia passado o dia inteiro trabalhando no calor sufocante e escaldante da cidade. Estava tentando perder peso, treinando intensamente e discutindo detalhes do roteiro de Jogo da Morte na casa da atriz Betty Ting Pei. Além disso, havia reclamado explicitamente de uma dor de cabeça excruciante e severa, um sinal fisiológico clássico de alerta fortemente associado à desidratação extrema. Apesar de todos esses fatores, a análise post-mortem revelou um estômago completamente vazio, desprovido de nutrientes e hidratação. Isso nos leva a uma pausa crítica porque ele se recusava a se hidratar. Estaria ele se abstendo deliberadamente de líquidos para garantir que seus músculos parecessem o mais definidos possível para as lentes da câmera? Ele dependia fortemente de diuréticos extremos ou outros protocolos perigosos de perda de peso. E esta é a teoria que realmente perturba os pesquisadores, estaria ele experimentando secretamente um regime de condicionamento físico esotérico do qual nem mesmo seus pares mais confiáveis tinham conhecimento. Alguns praticantes que estudaram com ele sugeriram posteriormente que ele estava tentando dominar um sistema de condicionamento seco altamente experimental. Esse conceito supostamente enraizado em práticas ascéticas orientais obscuras. Envolve treinar o organismo humano para operar com máxima eficiência com quase nenhum sustento externo. A filosofia fundamental dita que reduzir drasticamente a ingestão de alimentos e água aumenta a acuidade mental e o foco espiritual. Embora isso soe como pura mitologia, alinha-se perfeitamente com um homem renomado por ultrapassar todas as limitações humanas conhecidas, obliterando fronteiras em vez de apenas testá-las. Infelizmente, a biologia humana não pode ser sobrepujada apenas pela força de vontade. O cérebro precisa de hidratação adequada para funcionar corretamente e a privação severa de fluidos pode causar o inchaço do órgão contra a cavidade craniana. Essa condição específica, o edema cerebral, foi registrada como a causa oficial de sua morte. Quando analisada sob essa perspectiva, as pistas díspares começam a se encaixar perfeitamente: as dores de cabeça excruciantes, o colapso assustador em maio, a fadiga profunda, o trato digestivo completamente vazio e o suposto método de treinamento sem álcool. A situação se torna ainda mais complexa ao considerarmos os rumores persistentes de que partes do laudo oficial da autópsia foram deliberadamente suprimidas. Alegações sugerem que resultados específicos de exames laboratoriais e comunicações médicas internas foram permanentemente sigilosos devido à imensa pressão de executivos da Golden Harvest e de grandes seguradoras. Até mesmo membros de sua própria família insinuaram ao longo dos anos que os dossiês médicos disponíveis pareciam estranhamente incompletos ou fortemente censurados. Deixando de lado as teorias da conspiração e os debates toxicológicos já bastante explorados, há um incidente amplamente ignorado que exige uma análise minuciosa. Uma conversa telefônica solitária que ocorreu poucas horas antes de seu trágico fim. Poucas análises destacam esse evento e ainda menos pessoas conhecem o conteúdo da conversa, embora sua ocorrência esteja bem documentada. Com base em inúmeros depoimentos, incluindo declarações de seu produtor, Raymond Chow, e de vários funcionários do estúdio, o ator fez uma ligação telefônica pouco antes de sentir a dor de cabeça fatal
e se recolher a um quarto no apartamento de Betty Ting Pei. O aspecto bizarro desse evento é que a identidade de quem ligou permanece completamente desconhecida e o astro jamais revelou a natureza da conversa à sua anfitriã. Um grupo de pesquisadores teoriza que era simplesmente Chow na linha, acertando os últimos detalhes do roteiro de seu próximo filme. No entanto, Chow negou explicitamente ser a última pessoa a conversar com ele naquela tarde, afirmando que o encontro presencial anterior já havia terminado. Teorias alternativas apontam para um sócio local, alguém com quem o astro havia rompido recentemente laços após acirradas disputas sobre autonomia criativa. O atrito entre o ator conhecido por sua independência e os investidores tradicionais que acreditavam que sua crescente influência global o tornava incontrolável estava aumentando. Ele estava ativamente preparando o terreno para sua própria produtora independente, uma manobra que irritou profundamente os figurões da indústria. Contudo, uma terceira hipótese ainda mais intrigante persiste entre pesquisadores dedicados. Esse rumor não confirmado afirma que a ligação recebida se originou de uma linha internacional, provavelmente dos Estados Unidos, após essa conversa específica. O ator, que estava prestes a retornar triunfalmente a Hollywood, teria demonstrado visível angústia e nervosismo. Testemunhas afirmam que ele andava de um lado para o outro no quarto nervoso, enquanto outras notaram que ele ficou estranhamente silencioso. Independentemente disso, o clima mudou e ninguém ousou interrogá-lo sobre o assunto. A anomalia gritante é a completa ausência de qualquer registro oficial de telecomunicações referente a essa conversa. Ela nunca foi registrada pelas autoridades investigadoras, nem mencionada nos relatórios policiais preliminares. No entanto, várias pessoas em sua proximidade, incluindo duas que moravam perto do apartamento de Ting Pei, relataram tê-lo ouvido falando com muita paixão ao telefone pouco antes de sua súbita crise de saúde. Outro elemento altamente suspeito que geralmente passa despercebido pelo público envolve uma enorme manobra financeira que, uma vez revelada, torna-se impossível de ignorar. Apenas alguns meses antes de seu falecimento, o ícone global finalizou discretamente um contrato de seguro de vida no valor de milhões de dólares. De um ponto de vista puramente lógico, esta parece ser uma decisão altamente responsável, considerando sua jovem família, contratos internacionais lucrativos e trajetória de carreira sem precedentes. No entanto, o momento incrivelmente preciso e as estipulações específicas do contrato são o que alimentam as suspeitas persistentes. Este não era um plano de seguro padrão. De acordo com documentos vazados e extensas investigações conduzidas por diversos jornalistas dedicados em Hong Kong, a apólice continha uma cláusula bastante específica que garantia um pagamento substancial em caso de morte acidental e repentina em território estrangeiro. Muitos analistas consideram essa cláusula alarmantemente específica. Ainda mais preocupante é a alegação de que poucas semanas antes de sua morte, ele visitou às pressas uma corretora secundária para revisar meticulosamente a redação exata do contrato. O que motivou essa urgência repentina? Ele estava ciente de alguma ameaça iminente. Certos membros da indústria, incluindo um ex-associado de seu estúdio principal, alegaram posteriormente que o astro vinha recebendo ameaças graves diretamente relacionadas à sua busca por autonomia financeira e criativa. Por fim, as consequências imediatas da tragédia continuam a gerar profundo desconforto. A perda repentina da divindade das artes marciais causou comoção em todo o mundo. Mas os eventos subsequentes se desenrolaram com uma velocidade vertiginosa quase suspeita. Os preparativos para o funeral, a divulgação de comunicados oficiais à imprensa e a rápida pressão por um encerramento público foram executados em um ritmo frenético que, intencionalmente, sufocou quaisquer perguntas persistentes ou exigências por transparência. Em questão de dias, seus restos mortais foram transportados para fora da região. O acesso do público enlutado foi severamente restrito. As coletivas de imprensa foram notavelmente curtas, e o mais suspeito, não houve um período prolongado de luto público permitido em Hong Kong, uma decisão bizarra considerando seu status indiscutível como o ápice absoluto do cinema asiático na época.
Para um indivíduo que passou toda a sua vida adulta sob o intenso olhar do público, sua despedida foi envolta em extremo segredo.